Boa noite, meus irmãos. É uma alegria recebê-los mais uma vez na nossa Sociedade Espírita Renovação, no ano em que comemoramos os 40 anos de fundação da nossa casa. Teremos, principalmente no mês de setembro, um mês de palestras, todas elas dedicadas à data que comemoramos de fundação dos 40 anos da nossa ser, né, Armando? Uma alegria muito grande, a casa que vem durante todo esse tempo cumprindo a tarefa que se propôs de divulgar a doutrina espírita e de principalmente agasalhar cada um de nós com os nossos problemas, com as nossas dores, as nossas dúvidas, e ela nos acolhe tão fraternalmente, tão maternalmente. E aqui estamos, ao longo do tempo, aprendendo muito a conviver com as nossas dificuldades nessa luta permanente de buscar o nosso auto-melhoramento. Vamos iniciar as nossas atividades pela prece, para agradecer ao Mestre Jesus esta oportunidade que se renova de reunião, para o aprendizado, para a convivência, para esse abraço fraternal em que nos unimos todos nesse objetivo comum de conhecermos um pouco mais a doutrina espírita, mas principalmente de buscarmos as nossas consolações, de buscarmos a força de que necessitamos para o enfrentamento das nossas dificuldades nessa luta permanente contra as nossas deficiências, principalmente as morais. Agradecemos a Jesus pela casa que nos acolhe ao longo desses 40 anos. Agradecemos pela assistência que os amigos espirituais nos concedem, marcadamente nas quartas-feiras, nas nossas palestras. Rogamos ao Mestre que estenda seu manto de amor e de paz sobre toda a humanidade, Senhor. Particularmente para aqueles mais necessitados que enfrentam suas dores, suas dificuldades nos leitos de dores, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos ou nos presídios. Que a sua paz, Mestre amado, possa acalentar esses corações, dando-lhes a necessária força, fé e, principalmente, a esperança de que dias melhores hão de vir. Rogamos a espiritualidade e assistência ao nosso Armando, a assistência a cada um de nós, para que o trabalho atinja o objetivo que se propõe. Rogamos ao Mestre que permaneça entre nós e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo, mais uma vez, do nosso querido Armando Menezes. O Armando, para quem ainda não o conhece, é um trabalhador da doutrina espírita, já de muitos anos, inclusive no norte do Brasil, de onde ele é originário, da cidade de Belém do Pará, e onde ele exerce sua atividade profissional. Ainda assim, constantemente está conosco, dando a sua colaboração no trabalho da divulgação espírita, principalmente no que tange às palestras, sempre muito inteligente, sempre muito fundamentado no seu conhecimento e na sua forma de ser em relação à doutrina espírita. Por tudo isso, é que com alegria eu anuncio Armando Menezes. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Do jeito que o Joca falou, eu pensei até que era outra pessoa que ia falar aqui, né? 40 anos, né? Nossa Ser. Ontem fizemos uma palestra também numa casa espírita que comemorava 40 anos. Uma casa espírita muito bonita, muito grande,
bonita assim como a nossa também, né? A nossa Sociedade Espírita Renovação. E esse ano também faz 40 anos da primeira vez que viemos para Curitiba, né? Que trocamos o calor lá de Belém do Pará, nossa terra natal, onde nascemos, aqui pelo friozinho de Curitiba, né? E apesar do gratidão e do amor eterno pela nossa terra natal, nós trocamos a nossa amada Belém do Pará pela nossa Curilinda, porque Curitiba é linda, né? Tem vezes que ela fica com cara de Chuvitiba, né? Chuva, chuva, mas o sol já saiu e os nossos superiores nos dizem que nós necessitamos da escuridão para que nós valorizemos a luz, né? Então, às vezes, a gente tem esses períodos aqui em Curitiba de noites fechadas, de dias fechados, né? Que parecem mais noites, e aquela paisagem cinza que às vezes até afeta tantas pessoas e deixa as pessoas até doentes fisicamente, né? Tem pessoas que se afetam profundamente com o que está do lado exterior, ainda que não seja nada aparentemente voltado de mal para nós, mas muitas pessoas se afetam, né? E Curitiba é uma das cidades capitais do Brasil com maior índice de suicídios, por exemplo. E se atribui a uma dessas causas, né, o grande tempo que se fica sem luz na cidade, sem a luz do sol, né? Nossa neta em casa, agora cuidando dela, aprendeu a andar, já apertar todos os botões. Ela tem 1 ano e 3 meses. E ontem ela resolveu apertar um botãozinho lá que ela já sabe onde é que liga o rádio. A gente em casa ainda sintoniza rádio. Não sei se o pessoal lembra o que é rádio, mas ela gosta do rádio. Ela vai lá e aperta o botão do rádio e fica esperando, que demora um pouquinho. Quando vem, aí ela dança e quer que a gente dance também. E aí, quando veio a música, veio uma lembrança do meu amado filho que se foi, que partiu. E me deu aquela dor no coração forte. E aí, imediatamente, aquele padrão vibratório baixa e é como se nuvens cinzas se avizinhassem do nosso coração. E imediatamente comparece o meu filho ao meu lado, dizendo: a nossa responsabilidade hoje é grande. A Casa Espírita faz 40 anos e você foi o convidado para estar lá. Então vamos subir esse padrão vibratório? E aí eu lembrei que à noite de ontem a gente teria o trabalho na Casa Espírita. E ele disse: nós precisamos aprender aqui na Terra, independentemente do que haja do lado de fora, manter a nossa paz, a nossa serenidade, a nossa confiança e a nossa fé dentro dos nossos corações. Então é o exercício que nós precisamos fazer. E hoje o sol saiu, né? Belíssimo, iluminando a cidade, os corações. Mas é importante nós lembrarmos que esses períodos sejam de cinzentos apenas com o tempo, ou às vezes nas nossas vidas, porque às vezes nós passamos por dificuldades, todos nós espíritas já sabemos que não é no umbral, mas quando Jesus, na parábola do festim de bodas e muitas outras, se referia a lugares terríveis, onde haveria prantos e ranger de dentes, nós já sabemos, já somos esclarecidos o suficiente para sabermos que não se trata do umbral, mas da vida material a que nós vivemos. Então, tendo a consciência de que nós estamos nesse local onde há prantos e ranger de dentes, nesse local onde nós, como espíritos eternos, estamos encarcerados nesse corpo físico ainda tão grosseiro, tão primitivo, nós precisamos estar preparados realmente para esses momentos cinzentos das nossas vidas, não só do lado de fora, mas às vezes em situações que realmente acontecem nas nossas vidas. E é importante, claro, nós lembrarmos desses momentos em todas as nossas vidas do próprio Cristo, do messianato, da história, dos evangelhos.
E o que nós vamos conversar hoje à noite são sobre os nossos apóstolos. Os apóstolos escolhidos, os 12, por Jesus. A começar pelos 2 pescadores, irmãos. Segundo Mateus, quem foram mesmo os 2 primeiros convidados? Os 2 irmãos? André, só porque é o nome do meu filho eu falei primeiro, né? André e qual era o irmão do André? Será que a casa é budista, que é zoroastrista? É uma casa cristã mesmo? Quem era o irmão do André? Simão Pedro. Filhos de quem? Aí tá demais, né? De Zebedeu, né? Filhos de Zebedeu, André e Simão Pedro. E Jesus o chama com uma frase que seria inesquecível para eles, mas também deveria ser inesquecível para nós. Ele chama os 2 pescadores e diz: olha só como são as coisas, né? Eles eram filhos de Jonas, né? Eu falei Zebedeu, vocês ficaram calados, né? Os 2 eram filhos de Jonas. Simão Pedro é filho de Jonas. E aí ele olha para eles e diz: vinde após mim, pois eu vos tornarei pescadores de homens. É o convite que Jesus faz aos 2 primeiros convidados para o apostolado. Vinde a mim, vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E em seguida ele convida mais 2 pescadores. Quem são? Tiago e João. E na sequência chama mais Simão, cananeu. Quem mais? Já foram 5. Quantos apóstolos são mesmo? 12. E como é que é o nome dos outros mesmo? Judas, quem mais? Bartolomeu. Quem mais? Vou falar o nome daqueles que a gente esquece mais, só para ajudar vocês, hein? Tomé, Filipe. Vou falar o nome dos que a gente esquece mais. Bartolomeu, Tomé. Quem mais? Tadeu. Quem mais? Mateus, não? Mateus. Filipe, já falamos? Já. E o Tiago, filho do Alfeu, que era o menor? Também, né? Ainda bem que vocês esqueceram de Judas. Você falou Judas? É porque a gente lembra logo dele, né? Já está nas altas, já nem vive mais na terra e a gente ainda lembra dele como Judas, aquele que traiu Jesus, né? Qual o significado da escolha do Cristo para os 12 apóstolos? E Jesus não poderia fazer o trabalho sozinho? O que vocês acham? Seria possível que ele fizesse sozinho? Ele precisava mesmo de pessoas tão simples, nem todos, né? Mateus, por exemplo, era instruído, publicano. Mas pescadores tão simples, ele precisava mesmo dos apóstolos? Ou ele poderia cumprir com sua missão sozinho? Qual que é o significado da escolha, o porquê da escolha de Jesus, dele ter escolhido os apóstolos e de ele ter escolhido aqueles apóstolos? E por que, antes de se tornarem apóstolos, o que eram eles? Discípulos. Eles passaram um tempo em aprendizado. Discípulo, aquele que aprende e segue. Apóstolo é a mesma coisa? Não. Apóstolo é aquele que é o enviado. Então eles foram escolhidos como discípulos inicialmente, para depois serem enviados para a missão como apóstolos. E esses 12 que nós falamos, esquecemos de algum? Acho que não, né?
nós costumamos olhar, assim como nós quando estudamos, nós costumamos olhar certas passagens das Escrituras, por exemplo, e tê-las marcadas na nossa mente. O Decálogo, por exemplo, de Moisés. Nós lembramos que está lá em Êxodo, capítulo 20. Quem falou? Parabéns. Olha, filho de peixe. Capítulo 20. O Decálogo, que é repetido em Deuteronômio, capítulo... Tá demais assim, tá, né? 5. Deuteronômio, que vem repetir, relembrar em grego tudo que foi ensinado nos 4 primeiros livros do Pentateuco mosaico. Então, nós olhamos o Decálogo, lemos de frente para trás, de trás para frente, os 10 mandamentos. E paramos ali. Se nós nos dermos o trabalho de olhar o capítulo 21, nós vamos entender que Cristo, que Jesus nos disse, eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas nós vamos entender que não se tratava de apenas uma lei, a lei de Deus, mas de 2, a lei dos homens. E ele veio sim derrogar a lei dos homens. Ele veio sim modificar a lei. Porque o capítulo 21, alguém sabe do que trata o capítulo 21? O seguinte, logo depois do Decálogo, em Êxodo. Alguém sabe? O capítulo 21 trata da forma com que você vai lidar com seus escravos. Escravos. E ali tem as regras. Diz, por exemplo, que um escravo, em se consorciando com uma escrava e tendo filhos, esse escravo está liberado, isso é lei, isso era lei, capítulo 21, Êxodo. Esse escravo está liberado, porque ele vai deixar como escravas a esposa e o filho, ou filhos. E ele está liberado, pode ir embora. Mas se ele declarar fidelidade ao seu amo, ao seu senhor, ele pode ficar como escravo também, pro resto da vida. Interessante, né? Você está liberado, mas se você quiser ficar com a sua esposa, seu filho, quer ficar com a sua esposa e seu filho, aí você pode ficar aqui. Continua sendo meu escravo. Da mesma forma, quando nós olhamos o chamado do Cristo em Mateus 4, nós vamos, quem são os apóstolos? Os 12, aí nós vamos em Mateus 10. E Mateus descreve o nome dos apóstolos. E também a sua missão em seguida. A missão dos apóstolos. Como deveriam agir os apóstolos? É quando Jesus diz que eles não deveriam carregar ouro, nem dinheiro na cinta, deveriam viver a vida de simplicidade, como eles abordariam as pessoas entrando na cidade, alerta sobre aqueles que não gostariam, não querem ouvir a palavra. Mas antes, em Mateus 9, imediatamente antes desse capítulo do 10, nós temos uma passagem muito marcante e significativa, em que Mateus nos diz que Jesus, ele pregava o evangelho por todas as aldeias e cidades ao longo do Mar da Galileia. E ele pregava o evangelho e curava pessoas. E essas curas foram se espalhando, a notícia dessas curas, para muito longe. E que pessoas vinham de muito distante para serem curadas por Jesus. Nos lembrando Mateus de que nem todas as curas que Jesus fez estão contidas nos evangelhos. E como nos diz João, no último capítulo do seu evangelho, que seria impossível, mesmo João nos diz, em todos os livros do mundo, se relatar tudo o que fez Jesus. Nós não conseguiríamos nem em todos, palavras de João, nem em todos os livros do mundo. Mas Mateus nos diz que Jesus, em curando todas aquelas pessoas, Mateus usa uma frase muito forte. Em Jesus, nos diz Mateus, em vendo todas aquelas gentes,
cansadas, exaustas e sofridas, que pareciam ovelhas sem pastor. Vejam o que diz Mateus, que pareciam aquelas pessoas sofridas, pareciam ovelhas sem pastor. Ou seja, perdidas. Em vendo aquelas ovelhas, Jesus diz aos seus apóstolos: a seara é verdadeiramente muito grande, mas muito poucos são os obreiros. A seara é verdadeiramente muito grande, mas muito poucos são os obreiros. E completa, segundo Mateus, nos dizendo: roguemos ao Senhor da seara para que Ele nos envie mais obreiros. Marcante. Jesus, o nosso Salvador, o Messias, o anunciado pelos profetas, junto com seus apóstolos, diante do trabalho e do número de sofredores, diz que a seara era imensa. Quantos habitantes haviam naquela região naquela época? E quantos habitantes existem numa cidade como a nossa hoje? Quantas vezes mais habitantes tem a nossa região aqui do que aquela que vivia Jesus naquela época? E Jesus alertava os apóstolos sobre a imensidão do trabalho que necessitava ser feito e da escassez de obreiros. E por isso ele aconselha aos apóstolos que roguem também eles para o Senhor da seara, o Pai, Deus, para que enviasse novos obreiros. E vejam que ministros do Cristo compareceram mesmo antes dele. Moisés, Zoroastro, Sócrates, Platão, compareceram para preparar o terreno para a vinda do Cristo, trazendo a primeira revelação, a lei de justiça, trazendo o conceito de ética do bem e do mal. E depois do Cristo, outros obreiros foram enviados. Lembram dos nomes? Alguns só. Chico Xavier é enviado do Cristo? Obreiro do Cristo? Sim ou não? Quem mais? Gandhi. Kardec, muito bem lembrado. Quem mais? Madre Teresa. Quem mais? Irmã Dulce. Inúmeros obreiros foram enviados para a terra por rogativa do nosso Cristo e dos apóstolos. Seriam eles suficientes? Esses que nós acabamos de falar. Se Jesus, à sua época, diante do trabalho, disse aos apóstolos que a seara era imensa, que tão poucos eram os obreiros, e ele, na presença dos apóstolos, seriam esses que nós comentamos suficientes para o tamanho da seara que existe hoje ao nosso redor? Alguém consegue uma entrevista com a Madre Teresa agora? Com Chico? Com a Irmã Dulce? Com Kardec? Conseguiríamos falar com eles diante das nossas dores, aflições, naqueles momentos mais dolorosos das nossas vidas, diante das nossas dúvidas, indagações sobre mesmo o reino, nós conseguiríamos o contato com esses obreiros? Não tão fácil, né? Não para todos nós.
Mas se eles não seriam suficientes, quem seriam esses obreiros? Para dar conta de uma seara tão grande como a que nós vemos hoje. Porque se Jesus falava daquela época de que eram tão poucos os obreiros, e hoje? Alguém consegue me citar 5 nomes desses obreiros hoje? Porque todos os que nós citamos já partiram, certo? Alguém consegue me citar rapidamente 5 nomes desses obreiros do Cristo, encarnados? Vamos lá. Joaquim. Que responsa, hein, Joaquim? Que responsabilidade. Quem você falou? Divaldo. Vamos, quem mais? Raul. Quem mais? Haroldo Dutra. Quem mais? Vocês estão corporativistas, hein? Só estão falando dos espíritas, né? Qual é a população da Terra? Pouco mais de 8 bilhões. Quantas pessoas conhecem a doutrina espírita na Terra? Menos de 80 milhões. Menos de 1%. Já ouviu falar de doutrina espírita? Vamos citar outros desses obreiros, então? Que não sejam os espíritas? Padre Reginaldo. Viu? Quem? O Papa Francisco, né? Quem mais? Silenciaram, né? Olha a fala do Joaquim. Tem muitos anônimos. E vejam a mensagem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, no seu capítulo 20, quando fala dos trabalhadores da última hora. Um espírito chamado Erasto, discípulo de Paulo, nos dá a seguinte mensagem: ó verdadeiros espíritas, vós sois os escolhidos de Deus. Entenderam o impacto da revelação de Erasto? Ó verdadeiros espíritas, vós sois os escolhidos de Deus. É chegada a hora, completa Erasto, que deveis sacrificar as vossas ocupações fúteis, os vossos hábitos e até, pasmem, o vosso trabalho em nome da divulgação da palavra divina. Nós, irmãos, somos os escolhidos de Deus. E completa Erasto na frase: convosco estarão os espíritos elevados. Alguma semelhança com a escolha dos apóstolos? Ou será que a doutrina espírita teria vindo para as nossas vidas porque nós adoramos a frase que identificaria a doutrina espírita da melhor forma no que consta em João 14, ó, o Consolador prometido. Então, todas as vezes que eu sentir uma dor, uma aflição, que eu me reconhecer nesse vale de sombras, onde haveria prantos e ranger de dentes, eu tenho que lembrar de João 14 e da promessa do Cristo. Mas eu tenho a doutrina espírita na minha vida, que é o Consolador que nos prometeu Jesus, portanto, estou salvo. É para isso que veio a doutrina espírita nas nossas vidas? Para que sejamos consolados. É para isso que Jesus chamou Pedro, Tiago, Simão,
Tiago menor, Bartolomeu, Tomé, Judas, Mateus. É para isso, para consolar os apóstolos. Eles foram os escolhidos do Cristo. E nós, espíritas, somos os escolhidos de Deus. Para quê? Para sermos consolados? O Consolador prometido é para isso. É essa forma de nós agradecermos a Deus por nos ter enviado essa doutrina que dissipa dúvidas e trevas, as trevas de nós mesmos, classificando a doutrina apenas como consoladora? Ou será que nós precisamos ouvir o chamado e o alerta de Erasto? Somos os escolhidos de Deus para pregar a palavra divina. O que falta? O que falta para nós assumirmos a nossa função, nós espíritas, de apóstolos? O que falta? Talvez tempo. Porque nós temos os outros afazeres. Nós temos as nossas casas para cuidar, a família, nós temos o trabalho. Mas nós já vivemos da vida eterna? Nós vamos direcionar todas as nossas atenções para cá, para o agora, para a vida material, e esquecendo da construção da nossa própria vida, nos tornando indiferentes às nossas próprias destinações? Nos assemelharíamos ao homem que nos disse Jesus: edificou a casa sobre a areia e veio a chuva, os ventos e a enchente e derrubou a casa? Ou nós precisaríamos olhar para a nossa vida futura, para não voltar para a pátria espiritual como mendigos morais, necessitados de consolo, sim, por arrependimento, por termos perdido a oportunidade de sermos os escolhidos. Porque já não temos mais a primeira e a segunda revelação, não mais apenas a lei de justiça e de amor, mas a terceira revelação. Nós já temos a lei de caridade. Nós já sabemos o exercício das duas primeiras revelações. Nós recebemos aquele que não é apenas o Consolador, mas aquele que nos veio ensinar tudo aquilo que o Cristo não pôde, porque ainda não estávamos prontos para receber. E o que falta? Tempo. Mas que tal lembrarmos quando Jesus nos fala do reino dos céus, como aquele pai de família que vai até a praça para assalariar aqueles que precisavam trabalhar na sua vinha. E combina 1 denário, moeda romana da época, pelo trabalho. Volta na 3ª hora, na 6ª, na 1/10 da 11ª, 5 da tarde. E esses que trabalharam desde o começo, em recebendo o salário, reclamam ao Senhor: mas como assim pagas a eles que trabalharam 1 hora, o mesmo que paga a nós? O mesmo que pagas a nós, que trabalhamos durante o calor e o dia inteiro. Só para vocês lembrarem quando reclamarem do frio, né? Porque ruim é o calor. É só ir para Belém que vocês vão ver. E ele lembra que encontrou na 11ª hora, 5 da tarde, os últimos trabalhadores e perguntou a eles: por que estáis aqui sem trabalho? E eles responderam o quê? Porque ninguém nos chamou ao trabalho. Mas nós esperávamos. Se tivéssemos sido chamados antes, teríamos ido. Tempo. O tempo das nossas vidas. O esclarecimento, claro, o reconhecimento de que nós somos os escolhidos. Que nós podemos nos considerar aqueles pescadores que recebem à beira do lago de Genezaré, do mar da Galileia, o chamado do Cristo. E nós espíritas
recebemos o chamado de Deus com a presença da doutrina espírita nas nossas vidas e precisamos verdadeiramente destinar não apenas uma horinha por semana das nossas vidas para vir à casa espírita, mas que nós precisamos nos dedicar em tempo integral, estarmos disponíveis com os nossos corações, com a nossa disposição, com o nosso tempo, nos nossos lares, no nosso trabalho, no convívio com a nossa família, com os nossos vizinhos, com todas aquelas ovelhas que Deus colocar nos nossos caminhos para que nós exerçamos a nossa tarefa de apóstolos, de enviados do Cristo. E para que aqueles trabalhadores que foram chamados fossem trabalhar na vinha do pai de família, como nos diz Jesus, eles precisaram de aprendizado. Eles não compareceram à vinha por primeira vez. Eles sabiam cultivar a terra, eles sabiam cuidar das árvores, eles sabiam como colher. Por isso eles foram chamados. É o nosso preparo. É o que nós estamos fazendo aqui agora, nos preparando, estudando juntos sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Pentateuco kardeciano. Nós aqui estamos nos preparando. Os grupos de estudo que temos na casa, quantos? Muitos. Grupos de estudo para todos os níveis, aqueles que entram por primeira vez na doutrina espírita e aqueles que já têm conhecimento grande, nós temos grupos de estudo. E esse preparo, assim como para os alunos, ele passa por provas. Quando nós sentamos na escola à frente de uma folha de papel, ou seja, no modo eletrônico, na modernidade dos dias atuais, nós estamos ali para provar de que nós aprendemos, para dar a prova de que nós sabemos. E são as oportunidades que nós recebemos na vida, na família, com aqueles que nós consideramos difíceis, no trabalho, com aqueles que nós consideramos terríveis, na vizinhança, com aqueles que nós consideramos inconvenientes, e também com nós mesmos. Quando não conseguimos lidar com as nossas próprias sombras, com os nossos pontos negros, com as nossas imperfeições. Oportunidades de nos iluminar à luz do Evangelho de Jesus. O que nos falta também é preparo. A começar por acreditar, por entender o chamado de Erasto, da doutrina. E reconhecermos quando algum irmão, mesmo que seja um expositor espírita, suba aqui para dizer que é difícil. É muito difícil nós conseguirmos. Porque sabemos da grandiosidade do Cristo e Ele está tão longe de nós, mas quando foi Ele mesmo que nos convidou a agirmos como Ele. Foi Ele mesmo que nos enviou tantos ministros para que os tivéssemos como exemplo, não para os mitificar e os colocar distantes de nós, num pedestal inalcançável. Não é esse o convite. Não é para isso que veio Jesus, nem é para isso que Ele enviou os seus ministros. Mas para que entendamos que sim, nós podemos. Se algum dia ouvirem vocês, expositores espíritas, dizendo que é difícil, exerçam o perdão, compreendam. Mas lembre-se da questão 909 do nosso Livro dos Espíritos. É possível que vençamos as nossas paixões? Qual é a resposta dos Espíritos? Mesmo aquelas mais difíceis. É possível que nós as vençamos todas as nossas paixões? Lembra da resposta, Joaquim? Sim. O que nos falta é vontade. Mas claro que para vencer nós precisamos fazer muitos esforços, dar tudo de nós.
para nós vencermos as nossas próprias sombras. Precisamos lutar com todas as nossas forças. É isso que diz os Espíritos? Não. Nós podemos vencer na mesma questão, 909, fazendo esforços mínimos. A palavra usada por eles é insignificantes. Esforços insignificantes. Ah, esqueci. Não é insignificante, não, desculpa. Eu esqueci. Muito insignificantes. Superlativo. O que nos falta é vontade, diz os Espíritos. E na 911, Kardec insiste, mas não tem aquelas terríveis que eu já trago, porque as nossas encarnações são solidárias umas às outras, vivemos num encadeamento de existências para a nossa redenção, então eles perguntam, mas não existem aquelas que estejam tão profundamente arraigadas no nosso ser, contra as quais nós somos impotentes? Resposta dos Espíritos, quando o dizes, é porque ainda te comprazes nessas imperfeições. Da próxima vez que vocês ouvirem alguém dizendo que nossa redenção e nossa transformação é difícil, perdoe. Ele não sabe o que diz. Mas guardem no coração de vocês a certeza de que não é fácil. É muito fácil. Porque depende de esforços insignificantes e única e exclusivamente da vontade de quem? De Deus? Jesus? De quem? Nossa. E se dedicamos o nosso tempo verdadeiramente, se somos aqueles trabalhadores da vinha a que se refere Jesus, contratados pelo pai de família, mesmo na 1/10 hora, na última hora, mas que nos dispomos ao trabalho e estávamos dispostos ao trabalho, essa oportunidade aparecerá. E nós não podemos desperdiçá-la, porque nós somos o sal da terra. Somos nós o sal da terra. E para que serve o sal se ele se tornar insípido? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos a luz do mundo. E não se acende uma lanterna para se colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, para que ilumine todos que estão na casa. E para que essa luz seja vista por todos os homens, e que seja glorificado o nosso Pai que está nos céus, nos disse Jesus. Somos nós, o sal da terra, a luz do mundo, os escolhidos de Deus. Somos nós, cada um de vocês, encarnados e desencarnados aqui presentes. Somos nós que recebemos essa preciosidade de valor inestimável, imensurável que é a doutrina espírita. Somos nós a luz do mundo, os escolhidos de Deus. Quantas vezes já negamos a Jesus? Nós nunca, apenas Simão Pedro. Quantas vezes o galo já cantou nas nossas consciências, não apenas nessas, mas em encarnações pretéritas, quando nós negamos Jesus. Não porque éramos ameaçados de morte, ou porque sabíamos que o Cristo poderia ser crucificado, mas nós negamos a Jesus todas as vezes que nós deixamos de agir de conformidade aos seus ensinamentos. Nós negamos a Jesus. E aí
recebemos novas oportunidades, porque o Deus que a doutrina espírita nos apresenta não é mais o Deus das penas eternas, mas o Deus das oportunidades eternas, e é essa que nós estamos recebendo agora, a doutrina espírita. Mais uma oportunidade. Diante de tantas vezes que nós negamos a Jesus. E então nós lembramos daqueles pescadores entristecidos, porque havia o mestre partido. E eles, por iniciativa de Simão, Pedro, pescavam. Quando ouviram uma voz à margem do mar da Galileia: tendes o que comer, meus filhos? E eles nada haviam pescado. Então ele disse: tirem a rede do lado esquerdo e joguem-na do lado direito, e colhereis. E eis então, com a rede carregada, e diante do reconhecimento de João, que dizia: meu Deus, é o mestre. Simão Pedro não aguentou, se jogou na água e foi ao encontro de Jesus, e os demais apóstolos levaram então a rede carregada de peixes e foram ter com Jesus. E diante do silêncio de Jesus e dos apóstolos, que nenhum deles ousara interromper, Jesus olha profundamente nos olhos de Simão Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Simão, depois de haver negado ao Cristo, tendo aquela oportunidade sagrada de confessar o seu amor a Jesus, abre um largo sorriso e diz: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Jesus olha de forma ainda mais profunda para Simão Pedro e repete: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão Pedro, já algo meio preocupado, diz: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde a ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus vai mais fundo e mais uma vez pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão, já entristecido, porque talvez lembrasse que havia negado ao mestre 3 vezes, tem a oportunidade, por misericórdia divina e do próprio Cristo, de pela 3ª vez confessar do seu amor a Jesus. E diz: sim, mestre, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então repete a ele: apacenta as minhas ovelhas, guia as minhas ovelhas, conduz as minhas ovelhas. Era a 3ª aparição do Cristo aos apóstolos depois da ressurreição. Era o momento em que estaria solidificado no coração de Simão Pedro a importância da oportunidade e a imensidão da tarefa que Jesus lhe confiava. E nós outros também podemos lembrar, já que Erasto nos alerta que nós, espíritas, somos os escolhidos de Deus, nós podemos também nós lembrar de olhar no espelho e, ao invés de enxergar nos nossos próprios olhos, lembrar dos olhos do Mestre, que nos oportunizou conhecer essa doutrina. E quem sabe, podemos ouvir a sua doce voz nos convidando. Joaquim, Aparecida, tu me amas? Marie, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É a oportunidade sagrada, irmãos,
que nós teremos de sair daquela velha concepção de que nós somos as ovelhas, para assumir a responsabilidade de que nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos os apóstolos. Nós somos os chamados a exemplificar Jesus. Onde quer que nós estejamos, em cada atitude, em cada palavra, em cada olhar, em cada pensamento, em cada sentimento, onde quer que estejamos, somos nós, espíritas, não mais as ovelhas frágeis que acreditam ser essa doutrina iluminada apenas um consolador, mas somos nós, os chamados à responsabilidade de vivenciar Jesus. Muito obrigado, que Ele nos acompanhe de volta aos nossos lares, que tenhamos nos nossos corações renovado o propósito de aqui nessa casa iluminada, nesse farol que ilumina o bairro e a cidade, que voltarmos uma vez mais e sempre em busca do nosso Salvador. O nosso agradecimento ao Armando pela palestra, pela mensagem que nos traz, chamando-nos à responsabilidade de todos nós que professamos, quer a doutrina espírita em particular, ou seguimos o Mestre como pretendemos. Muito obrigado, Armando. Em seguida passaremos aos passes, encerraremos a primeira parte com a prece e pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, todos serão chamados. Bondoso Mestre Jesus, ao encerrarmos a atividade da noite, Senhor, expressamos o nosso agradecimento pelas lições trazidas, pelo chamamento à responsabilidade de cada um de nós, da forma como encaramos o compromisso assumido com a espiritualidade superior, para que estarmos dando a nossa colaboração, tantas vezes tão simples, tão abaixo do nosso potencial, mas que possamos todos, assumindo essa responsabilidade, oferecermos um pouco mais, como forma de reconhecimento ao Pai e de agradecimento por tudo aquilo que nos deu a partir do conhecimento dessa doutrina maior. Rogamos a Jesus a sua assistência para a nossa casa nos seus 40 anos de fundação. Rogamos por todos aqueles que aqui labutam, que aqui participam das atividades, pelos companheiros que buscam nas listas de preces a assistência do plano espiritual, por todos, Senhor, encarnados e desencarnados que aqui estamos, que a Tua bondade infinita seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.